Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando na metade desse trimestre, na lição de número 7, onde estaremos tratando a responsabilidade individual. Estamos comentando o livro do profeta Ezequiel. E hoje, também nesta lição, onde chegamos na metade da nossa lição, no centro desse trimestre, a lição de número 7, já ministramos 6, esta é a 7ª e há outras 6 lições a serem ministradas até o final do trimestre. E aqui, nesta lição, nós concluímos, chegamos aqui na primeira parte do livro do profeta Ezequiel. O último ponto abordado antes da queda de Jerusalém, antes da destruição da cidade e também do templo. Nesta lição, o assunto a ser tratado é a responsabilidade individual. E a primeira parte do texto áureo da nossa lição, o texto de ouro que está em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Na sequência, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nesta lição, temos aqui também a verdade prática, que diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Aqui nós vamos combater, aliás, a lição ela combate a doutrina fatalista, que tudo está determinado, tudo está fatalmente descrito, e que a responsabilidade das mazelas, das misérias, das adversidades são todas de Deus e nada do homem, até porque Deus já determinou tudo. E é esta doutrina errônea que será enfrentada aqui, que já é um contexto antigo, já desde os tempos do antigo veterotestamentário, neste caso tratando de Jerusalém, de Judá, antes da queda perante o rei Nabucodonosor. Nós encontramos logo de cara, na introdução, nós vamos ver assim, o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa do pecado de seus antepassados. A culpa era dos seus pais e eles eram inculpáveis diante da situação. Eles não, segundo na visão deles, não havia pecado para ser punido, mas a punição estava vindo em decorrência do erro pretérito. Mas na verdade, o erro, a punição, o juízo estava caindo, era sobre a impiedade que eles estavam vivendo diante de Deus. E aqui a máxima, tanto no evangelho, ou melhor, tanto no livro de Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 29, ali Jeremias fala no sentido escatológico, que nunca mais direis esse ditado: nossos pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os seus dentes, ou tiveram os seus dentes embotados. Em outras palavras, o pai errou e o filho está pagando as consequências do erro do pai. E Ezequiel, capítulo 18, que faz parte aqui do nosso texto, ou melhor, do que está em comento, não do texto da própria lição, mas aqui no comento, ele fala que os pais comeram uvas verdes e os filhos tiveram os seus dentes embotados. Com base esse ponto, essa máxima que eles traziam, eles buscavam lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, na lei de Deus, escrita por Moisés, dada por Deus, registrada por Moisés, no capítulo 20 do Êxodo, nós vamos encontrar no versículo 5,
no versículo 5, diz o seguinte: não te encurvarás a elas. Está falando aqui do pecado da idolatria. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Em outras palavras, eu abençoo até 1000 gerações e amaldiçoo até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Esta palavra fora dita ao povo que saiu do Egito. E agora, nas planícies de Moabe, nós vemos a repetição da lei no capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Nós vamos encontrar também o Senhor dizendo, no versículo 6 do capítulo 5 de Deuteronômio: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E nós vamos encontrar no versículo 9, ele vai falar: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, com base nisso, a mesma palavra dita à geração que saiu do Egito e a mesma palavra dita à geração que adentrou na terra prometida. E agora, com base nisso, criou-se então o adágio entre o povo de Israel, entre os filhos de Israel, que no hebraico é mashal, ou seja, um adágio, poema, parábola ou discurso. Os pais comeram uvas verdes e os filhos tiveram os seus dentes embotados. Ou seja, a parábola das uvas verdes e dos dentes embotados. Nós vamos encontrar ainda, aqui no nosso texto, o comentarista, ele vai abordar sobre o problema, como Deus age, como Deus ele trabalha na situação do homem. Nós vamos ver aqui, ainda no tópico 1º da nossa lição, ele vai abordar a questão do nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados. O nosso comentarista ele traz aqui a questão desse movimento doutrinário que está sendo hoje em grande alcance no nosso meio. Essa doutrinação, ela vem falar da batalha espiritual. Batalha espiritual. Porém, eu quero deixar aqui bem claro que nós temos uma guerra, nós temos uma batalha, nós temos um embate espiritual. Temos um embate espiritual. No entanto, a maneira como é trazido nessa doutrina da batalha espiritual está falando da maldição hereditária, quebrando as maldições dos antepassados, porque o problema que a pessoa vive hoje é em decorrência da maldição do passado. Então tem que quebrar a maldição. Mas quando o homem aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, as maldições são quebradas. As maldições são quebradas. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também no capítulo 5 e no versículo 1 da mesma carta aos Romanos, está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ora, se a pessoa aceita Jesus, se ele é justificado pela fé, ele tem paz com Deus. E se ele anda na palavra, se ele está com a sua nova vida em Cristo Jesus, ele também não sofrerá o erro do passado, que alguém o cometeu, que alguém praticou no passado. Agora, o que eu quero pontuar nesse momento, preste atenção,
é no tocante da batalha espiritual que as pessoas confundem as coisas. Por exemplo, os demônios não morrem. Os demônios não morrem. Então, o que há problema que às vezes você observa, e isso é observável, é palpável, se você observar, nós vamos encontrar isso de famílias que são marcadas por tragédias humanas, que não tem Jesus, que não vive no Evangelho, são marcadas por alguns problemas. Aí vem a chamada maldição hereditária. Não, é porque foi do passado. Não. Os demônios que atuam são os mesmos. Mas quando uma pessoa aceita Jesus, acabou. O inimigo não tem poder para amaldiçoar o que está abençoado por Deus. Foi o que diz Balaão quando contratado por Balaque. Ele disse: como posso eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Até porque nós vamos encontrar uma das alianças que Deus fez com Abraão. Essa aliança abraâmica entre Deus e Abraão é uma aliança incondicionada. Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem. São 7 bênçãos que há ali. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, se vem uma maldição contra o crente, nós podemos pegar aqui fazendo aqui uma analogia da palavra de Deus. Aquilo foi exclusivo para Israel, mas nós podemos pegar também concernente à igreja, aqueles que servem a Deus. Não aplicar isso, como no direito existe a chamada analogia. E nesse sentido, aquele que é servo de Jesus Cristo, uma maldição do homem não pode prevalecer. Foi o caso de Paulo, quando ele estava preso ali em Cesareia. Ele estava preso ali em Jerusalém. Ali ele está preso, e as pessoas, aqueles homens que queriam a morte de Paulo, eles ajuramentaram, fizeram jejum sob maldição, que não comeria enquanto não matasse a Paulo. E Paulo fica sabendo, o seu sobrinho conta, e ele manda contar a quem de direito, e Paulo então foi tirado e levado para outra cidade, e Paulo não foi morto, e Paulo foi testificar em Roma, como o Senhor Jesus disse: importa, assim como tu falaste de mim em Jerusalém, importa também que se apresente em Roma, e fale a palavra ali diante de César. Nós vamos encontrar nas suas cartas futuras que ele saúda a igreja, e diz: e vos saúdam também toda a igreja que está em Roma, e principalmente os da casa de César. Isso mostra que a maldição humana, ela não alcança, ela não interfere, ela não anula, ela não invalida a bênção de Deus na nossa vida. Logo, essa doutrina da maldição hereditária é uma doutrina errônea, é uma doutrina herética e não tem respaldo na palavra de Deus. Seguindo, nós vamos encontrar logo a quebra de maldição. É uma doutrina herética e que não é contemplada pela palavra de Deus. Aí nós vamos encontrar que a salvação é um outro ponto que nós vamos encontrar aqui, uma base da doutrina arminiana, sobre a salvação para todos os seres humanos. A vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Aqui o comentarista ele coloca assim: a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. Nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. E nós vamos encontrar aqui em o Novo Testamento que esta é a verdadeira vontade de Deus, que já é a base da doutrina arminiana, diferentemente da doutrina calvinista, que aponta que o homem não tem responsabilidade, igual os judeus lá de Jerusalém estava dizendo que a culpa era de Deus. Como nós vamos ver no capítulo 18 de Ezequiel, que faz parte da nossa leitura em classe, e no versículo 25, vai dizer assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Esta colocação em forma de pergunta, na verdade, não é um questionamento,
Não é um questionamento. Na verdade, isso aqui é uma afirmação em forma de pergunta. Deus está colocando, está pontuando uma verdade em forma de pergunta. Em forma de pergunta. Aliás, é um dos estilos que nós vamos encontrar, não só no Antigo Testamento, mas também em o Novo Testamento. Aqui nós vamos ver que o profeta, ele traz um ensinamento a respeito da responsabilidade do homem quanto à salvação. Nós somos salvos pela fé, condenado pelas obras. As obras não salvam, mas as obras condenam. Salvo pela fé, condenado pelas obras. Porque aquele que tem fé produz obras, como disse Tiago. Você tem fé? Mostre-me a tua fé pelas obras, porque eu provarei a minha fé através das minhas obras. Então essa questão de fé e obra, que muitos ouvi alguns pessoas dizerem, ensinadores, com devido respeito, dizendo que se Paulo, juntamente com Tiago, se ambos fossem pregar, daria uma briga, daria uma confusão. Não, irmãos, não daria, porque Paulo ele fala a respeito da fé, e ele enfoca a fé ali ao mundo gentil, e vem Tiago e vem fazendo a questão das obras, porque a minha fé produz obras, a minha fé produz obras. Agora, se a pessoa também não serve a Deus, ele também tem obras. E quais são as suas obras? Más. As obras são más. E estas obras más, elas vêm ratificar a condenação. Ou seja, o julgamento, a decisão é individual, a responsabilidade é individual. O homem, ele não é obrigado. Às vezes fala assim, não, mas isso aí é, como diz a doutrina calvinista, diz que, eles apontam que a salvação é inteiramente de Deus. Deus não interfere, Deus escolhe e acabou, a pessoa está salva. Não, irmãos, a pessoa pode estar salva, mas depois ela pode perder a salvação através das suas obras. Pode estar perdida e mudar a sua história e vir a ser salva em Cristo Jesus. Nós vamos encontrar isso, o pecador. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Versículos 21 e 22. Aqui Paulo, o profeta, está mostrando, olha, se vocês mudarem, se vocês se arrependerem e mudarem de vida, há esperança. O próprio Jeremias, ele entrou para Zedequias e falou para ele, olha, Deus entregou tudo aqui para a Babilônia. Tudo está nas mãos de Nabucodonosor, não só Judá, mas também as nações circunvizinhas, Deus já entregou para a Babilônia, para o domínio de Babilônia. Então, se curve a Babilônia, aceite, seja subjugada, aceita a submissão à Babilônia. A cidade não será destruída, o templo não será destruído. Mas se resistir, então aquilo que teme vai acontecer. A cidade destruída, o templo destruído, e tu verás com os teus olhos a Nabucodonosor, e os teus filhos morrerão diante de ti. Ele não ouviu o profeta, ouviu os falsos profetas, e tudo isso aconteceu com Zedequias. Logo, nós podemos encontrar que há uma esperança quando há o reconhecimento do erro e o arrependimento. E agora entra a misericórdia de Deus e a graça de Deus para mudar o homem. Nós vamos, para concluir aqui a nossa lição, nós vamos ver como Deus, ele tratou na sua justiça com o povo de Israel. O alvo de Deus era o arrependimento. O alvo de Deus era o arrependimento. O arrependimento. Se não houvesse arrependimento, não haveria salvação. Se houvesse arrependimento, a cidade
o templo seria poupado e a própria vida do rei e da sua casa seria poupada. Mas o que estamos vendo? Deus, ele sempre trabalha na condição de salvação e de resgate. Mas se a pessoa, porque Deus, ele é justo, ele é misericordioso, mas se a pessoa insiste na injustiça e na sua rebelião contra Deus, certamente colherá os frutos desta rebelião. Ainda mostrando tanto o ponto da maldição hereditária quanto fatalismo. Neste ponto nós vamos ver que esta lição, ela refuta essas duas ideias, essas duas doutrinas. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso, mas ele preserva o livre-arbítrio, ele dá ao homem a oportunidade de escolha. E mostra aqui para o povo que a condenação estava vindo não foi por conta dos maus reis que tiveram, mas por conta deles próprios. Claro que Deus falou, olha, por conta de Manassés eu vou julgar. Manassés errou. Nós vamos ver Acás também errou. Outros, Jorão errou. Mas nós vamos encontrar outros ali que fizeram o que era bom. Nós vamos encontrar Jotão, que foi um excelente rei. Nós vamos encontrar Ezequias. Nós vamos encontrar Josafá. Nós vamos encontrar Josias. Nós vamos encontrar homens que fizeram coisas boas diante de Deus. Que fizeram coisas boas. E Deus então mudou circunstâncias. Deus mudou situações pela obediência. Se esse povo tivesse ouvido a obediência de Deus, certamente, a palavra de Deus, para que obedecessem, certamente seriam poupados. O que nós podemos aplicar? O juízo vem pela justiça de Deus. Deus é justo. A injustiça pertence ao homem. E se o homem se arrepende do seu erro e faz o que é bom, Deus pode poupá-lo, como de fato poupa de alguma condenação e juízo já anunciado. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Agora, aqui para concluir a lição, nós vamos ver aqui, ele diz o seguinte: essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Não existe felicidade plena sem o Senhor Jesus Cristo. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. Portanto, levemos o evangelho, preguemos a palavra, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém.